Fala pessoal, André Canso de volta, mais um vídeo de educação financeira. Não é inscrito no canal Cansotech? Me inscreve aí, marca o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. A gente está postando vídeo tanto na quarta-feira como no sábado. Sábado de educação financeira e quarta-feira uns vídeos mais de reflexão. Hoje eu vim trazer para vocês uma sugestão que eu estou trazendo aí até como transporte do mercado financeiro. Tem algumas pessoas que sugerem no mercado financeiro que a gente separe as contas como estratégia de proteção de capital. Então, o que seria essa separação de contas para a gente poder. Vamos fazer um exercício aqui. Eu comentei nos vídeos passados que é interessante a gente não misturar. Se você for abrir uma empresa, você tem aqui uma conta empresa, e você tem uma conta pessoal. Então, é interessante que você não misture essas duas contas. Deixa eu aumentar um pouco essa letra aqui. Acho que não, 14, 18, acho que fica legal. Que vocês não misturem essas duas contas, que inclusive é um dos maiores problemas se você for ver na questão do empreendedor, da pessoa que abre uma empresa, principalmente quem não tem uma formação na área de gestão, alguma coisa assim. Então, qual que é o problema disso? Se você tem um capital de 20 mil reais, um exemplo, tá? 20 mil reais, e você tem o gasto da conta de empresa e pessoal, e você tem um pote só, vamos usar essa expressão, você passa a pagar suas contas desses 20 mil reais e num determinado momento você vai estar misturando as suas contas. Vamos supor que você tem um gasto mensal de 5 mil e aí você, num determinado momento, você faz um gasto em um maquinário para sua empresa que custa, sei lá, 17 mil. Isso aqui tudo valores hipotéticos, tá? Só para a gente fazer um exercício de cálculo. Então, o que vai acontecer? Se eu somar esses dois aqui, eu tive 22, eu já comprometi o meu capital total e, consequentemente, eu vou ter um comprometimento do meu pagamento de contas. Então, qual que é a minha sugestão para vocês com essa separação de contas? Eu coloquei aqui um exemplo que é mais para o lado do empreendedorismo, mas eu vou colocar aqui outras coisas. Então, vamos colocar aqui que eu tenha a conta dos gastos pessoais. Então, eu vou mudar para ficar um pouco mais claro. Eu vou colocar aqui gastos mensais, que pode ser a conta que entra o meu salário, se você é uma pessoa que é assalariada, que paga, que trabalha na CLT. Eu vou colocar aqui uma conta empresa, que é uma conta que eu estou abrindo, eu estou tentando empreender, mas por enquanto eu ainda estou com carteira assinada. E eu vou colocar aqui uma outra conta investimento. Vou colocar aqui uma conta reserva financeira. Vou colocar uma outra conta aqui, sei lá, viagem, uma conta viagem. Vamos supor que eu vou fazer um planejamento aí, que eu vou viajar, então eu quero criar uma conta que eu vou só guardar dinheiro, eu não vou mexer com ela. Então eu queria fazer um comentário que antigamente a gente tinha menos instituições financeiras e tinha-se o costume de ter uma conta só na mesma instituição por um motivo muito simples. Quanto mais você movimenta, mais benefícios você tem, porque você passa a ser um cliente especial para aquele banco. E uma das recomendações com relação ao investimento é que você, de certa forma, evite investimentos pelo banco, a não ser que você saiba o que você está fazendo e aí você não está simplesmente aceitando um, uma recomendação do banco pelo simples motivo de que existe um conflito de interesses. O banco tem meta para fazer venda de produto e você tem uma meta de aumentar o seu capital. Então, por que essa separação de contas e por que esse comentário com relação aos bancos? Hoje em dia a gente tem, além dos bancos tradicionais, por exemplo, eu tenho uma aba aqui aberta com o Banco do Brasil, com o Itaú, que é um banco que cresceu muito. A gente tem o Nubank, a gente tem o Banco Inter, que tem uma conta que você abre pela internet. Tem uma série de bancos digitais que você consegue abrir uma conta de forma muito simples. Além dos bancos, a gente tem as corretoras de investimento. Por exemplo, vou citar uma qualquer aqui, uma bem conhecida, XP. Você tem, sei lá, CM Capital, outras corretoras. Então a gente tem uma série de corretoras no mercado financeiro que
funciona como uma conta, é uma conta investimento, você consegue transferir o seu dinheiro para ela. E além disso, se você tiver uma conta na corretora, você consegue comprar ações, você consegue comprar fundos imobiliários, fazer investimento em fundos e fazer uma série de movimentações. Mas vamos esquecer essa parte de movimentação por enquanto. Qual que é o detalhe de eu colocar tudo numa cesta só e eu me preocupar com os benefícios? Então eu abri aqui duas abas aleatoriamente, tá? Não tem propósito a questão dos bancos, mas eu peguei como exemplo, eu pesquisei a respeito de cartão Black. Então, cartões que teria teoricamente muito mais benefícios, então você tem uma conversão de pontos melhor, acesso à sala VIP, etc, etc. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Anuidade, isenção de anuidade. Somente cartões com gasto mensal a partir de R$ 25.000. Se você pegar aqui o Personalité do Itaú, ele tem um valor de anuidade alto, quase R$ 1.000 por mês, mas você tem uma anuidade gratuita desde que você gaste 10 mil por mês na sua fatura de cartão. O que eu quero sinalizar com isso aqui? Você tem benefício nas instituições? Sim. Com qual contrapartida? Com a contrapartida de que você consuma os produtos da instituição. E isso não está errado, eu acho que é um modelo de negócio que os bancos, as corretoras, hoje tem corretora também, que tem cartão específico, com cashback que volta em fundos de investimento. E é um recurso interessante que, se você tiver uma necessidade de gasto, é interessante. Eu quero que vocês olhem a separação das contas não como uma possibilidade de eu ter vários cartões de crédito com limites a mais. Porque, lembrando aqui, o nosso exercício do começo dessa série, o cartão de crédito ele não é uma disponibilidade que você tem. O cartão de crédito ele é uma dívida. Então, você tem que ter em mente que, se você abrir uma conta, várias contas, vamos supor que você abra cada conta dessa aqui que a gente colocou, eu tenho um crédito de 5 mil. Eu tenho 5 contas, então eu tenho um crédito de 25 mil. Quanto você ganha por mês? Se você ganha, sei lá, 2 a 5 mil reais e tem uma dívida de 25 mil reais, você tem uma dívida muito superior à sua receita. Então a gente vai voltar naquele raciocínio de dívidas, de receitas que a gente fez no começo dessa série. Qual que é a minha proposta com relação a essas contas? Quando você tiver a abertura da sua empresa, então vamos supor que você definiu que o capital de abertura da sua empresa vai ser 20 mil reais. Aqueles 20 mil que a gente comentou. Vou até virar tudo o cifrão aqui, fica mais fácil. 20 mil reais e você tem um ganho mensal na empresa, suponhamos, de 5 mil. Então você tem o capital que é o inicial, então esse aqui é o inicial, e eu tenho aqui um ganho mensal de 5 mil reais. Se você tem uma conta separada para a sua empresa, a partir do momento que você começar a fazer gasto aqui e você for fazer uma relação de despesa e de receita, que como a gente fez aqui, pode chegar num ponto que você não tenha a receita ou o dinheiro disponível para você quitar com os seus compromissos da empresa. Se isso aqui fosse uma conta só, então se eu tivesse, vamos supor essa conta aqui, eu vou mudar de conta só, e o meu capital total é de 100 mil, chegou num ponto que não foi suficiente esse dinheiro que eu coloquei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou comer os 100 mil. Então, é muito difícil você controlar os gastos se você tem o dinheiro disponível. Então, qual que é a proposta? Você vem aqui e faz uma conta empresa de 20 mil e tem o ganho mensal da empresa de 5 mil. E você faz o seu controle de receita e despesa nessa conta aqui. A sua conta pessoal, que eu coloquei como gastos mensais, vamos supor que você tem aqui uma receita mensal de 3 mil. Lembrando que esses valores são hipotéticos, tá? Então, eu tenho um gasto, eu tenho uma receita aqui, receita de 3 mil, e o meu gasto gira em torno de 2.500. Então, eu tenho um pouco de sobra eu tenho 500 reais aqui de sobra pelas minhas contas, sobra. E aí, esses 500 reais eu vou ter uma gordura que, por exemplo, eu posso colocar aqui, aporte mensal. Então, eu vou botar um aporte mensal aqui, hipotético, de 200 reais. Na minha reserva financeira, eu vou colocar também um aporte mensal de 200 reais. Eu vou até excluir essa conta aqui, para a gente ficar só nessas 4 aqui.
Então, o que vai acontecer? Eu programo, eu tenho a minha empresa, que eu estou rodando aqui separado, eu tenho o meu mensal, que todo mês eu já programei automático para botar 200 para cá e 200 para cá. Então, eu tenho uma reserva financeira e um aporte mensal na minha conta investimento. E ao longo do tempo, essa reserva financeira e essa conta investimento, elas vão aumentando. Se num determinado mês eu fugir do meu controle e eu gastei além dos meus 3 mil reais de receita, qual que seria a minha sugestão? Você vira para essa conta investimento, ou na verdade a conta reserva financeira, que é onde vai te salvar dessas situações. Aconteceu um problema de saúde, você bateu o carro, alguma coisa que foi imprevista. Então você tem aqui uma reserva que você vai buscar dinheiro. Então nesses aportes mensais aqui, vamos supor que eu vim fazendo o aporte, e aí eu tenho aqui uma soma que eu tenho aqui R$ 2.800. Então, em um determinado mês, eu tive um gasto que total foi de 3.200 e agora eu preciso de R$ 200 adicional. O que eu vou fazer? Eu vou virar para essa conta de reserva financeira como se eu fosse um banco, como se eu fosse o meu chefe na empresa que eu vou pedir um dinheiro, e eu vou justificar o porquê que eu vou precisar desse adicional aqui. Pode parecer estranho pensar dessa forma, mas se você pensar desse jeito, você começa a limitar gastos eventuais. Então, aconteceu uma promoção daquelas imperdíveis que você paga metade do dobro e eu vou comprar uma TV nova. Você vai olhar a sua receita e despesa da conta de gasto, que é a conta que você tem direito de gastar, e você vai se perguntar: eu consigo absorver essa super promoção que eu vou ter? Provavelmente não. E aí você vai ter que fazer um planejamento, que até a gente falou em alguns vídeos passados aqui sobre planejamento. Eu vou planejar se eu dou conta de absorver esse custo adicional sem comprometer a minha reserva financeira, a minha conta investimento e se eu estiver fazendo uma empresa sem mexer na conta da empresa. Essa conta da empresa pode ser que ela me dê um Prolabore. Então, talvez eu tenha aqui um Prolabore que vem da empresa. Tá difícil. Prolabore. E sei lá, eu consigo tirar um Prolabore de R$ 1.000. Então eu vou conseguir absorver um gasto a mais, além dessa receita que eu tenho hoje de 3.000, e aí eu consigo encaixar e fazer um gasto adicional sem comprometer o meu balanço de receita e gasto da minha conta, que é uma conta pessoal. Da mesma forma que eu faria na empresa, eu tenho a minha empresa e eu quero fazer um investimento, por exemplo, em uma máquina a mais na minha empresa. Eu tenho que fazer um planejamento de receita e despesa dentro do que eu tenho disponível na empresa. Porque senão eu começo a entrar na conta de gastos mensais e prejudicar o pagamento das minhas contas de água, energia. Isso vai tirar minha tranquilidade e vai, inclusive, atrapalhar o meu desempenho na minha conta empresa. Então, a minha sugestão, vamos aproveitar que hoje a gente tem muita facilidade de criar uma conta. Se você nunca abriu uma conta em uma corretora, é um processo muito simples. Você vai na página da corretora, tem aqui um abra sua conta. Então vamos pegar o exemplo aqui da Capital. Eu tenho aqui abra sua conta, você vai colocar os seus dados. Talvez você tenha que mandar uma foto do seu comprovante de identidade, de endereço, dependendo da instituição. E essa conta é aberta talvez no mesmo dia, num dia para o outro. Se você tem já a conta em banco, as instituições se conversam. Então, é provável que no mesmo dia você já tenha a conta aberta. Então, é muito simples de você ter uma conta disponível para você poder separar. E separando as contas, você tem a sua reserva financeira resguardada. E lembrando que nesse primeiro momento eu não estou nem falando de investimento. Você pode pegar, por exemplo, eu tenho 2.800 aqui. Eu posso colocar uma aplicação de liquidez diária. Eu posso colocar sei lá, por exemplo, um tesouro direto, tesouro Selic. Eu posso aqui na conta investimento ter ações, eu posso ter fundo de investimento imobiliário, eu posso ter fundos de investimento. Eu posso pegar esse dinheiro aqui e movimentar de tal forma que ele trabalhe para mim
E eu tenho aqui recebimento de dividendos, eu tenho recebimento de lucros, eu tenho aluguéis, e isso aqui vai virar uma renda passiva que a gente comentou em alguns vídeos passados. Mas a conta que eu pago as minhas contas, que eu tenho os meus compromissos mensais, ela fica resguardada, eu resguardo a minha reserva financeira, eu resguardo o meu investimento, e se eu partir para o empreendedorismo, a minha empresa ela tem que se pagar. A gente sabe que no começo é difícil, você precisa fazer investimentos, só que lembrando aquele exercício que eu comentei, se você tem uma empresa e você vai precisar pegar da sua reserva financeira ou do investimento, que seria o mais adequado, porque você tem que considerar a empresa como um investimento, você vai ter que justificar para o dono dessa conta, não importa se esse dono é você. Você pode até, se você não tem muito controle dos gastos, está numa situação difícil, você pode até compartilhar a gestão dessas contas aqui com a esposa, com um amigo de confiança, com alguém que você confia, e se comprometer a explicar o motivo pelo qual você precisa pegar dinheiro dessas outras contas. Isso vai te dar um controle de gastos, isso vai te dar uma segurança um pouco maior do que o dinheiro que você está separando para reserva financeira e investimento, ele não vai ser gasto em uma compra emocional. O que é uma compra emocional? Por exemplo, a Black Friday é um feriado que traz promoções, e eu cheguei na Black Friday e tem lá um notebook que eu sempre quis. E eu acho que ele está barato. Então você compra, às vezes sem precisar, porque talvez você tenha um outro que ainda funciona, e você faz uma compra pela emoção de ver que está em promoção. Tá bom, pessoal? Então, eu queria deixar mais essa sugestão. Separe as contas, faça essa gestão separada. Não pense em abrir conta por conta do crédito, porque o crédito é uma dívida. Então, se você puder, à medida que você vai somando valores, você ter direito aos benefícios que a conta te oferece. Então, você começou a ganhar dinheiro, você fez investimentos. Vou dar até um exemplo aqui. Se eu não me engano, aqui ó, cartão, acho que o cartão do BTG, que agora ele tem cartões de crédito. Um dos parâmetros para você ter direito aos cartões Platinum e Black é o valor de investimento. Renda maior do que 15 mil ou investimentos a partir de 100 mil. Então, o que é mais interessante? Você ter um cartão que você tem que gastar 10 mil por mês, ou um cartão que você pode ter a partir de um investimento de 100 mil. Você está vendo a diferença? Então, você começa a montar a sua conta de investimento. Você, num primeiro momento, se você está começando do zero, você não vai ter direito a esses benefícios, mas o maior benefício que você vai ter é ter o dinheiro para pagar suas contas à vista. Você pode até parcelar dentro de uma estratégia de uso de cartão, se tiver algum benefício que você julgue interessante de milha, de cashback, mas é uma análise que você vai fazer dentro de uma situação de controle. As pessoas um pouco mais velhas vão entender o que eu vou falar aqui. Tem um filme, se vocês não assistiram ainda, chama Uma Linda Mulher, ele é um pouco mais antigo, com a Julia Roberts, e tem uma cena dela que ela entra numa loja para fazer a compra, e como ela está muito mal vestida, a atendente não quer atendê-la. Então, qual que é a moral dessa cena? Ela vai numa outra loja, gasta uma fortuna na loja, e depois volta na loja que não atendeu bem, muito bem vestida, e dá uma voltinha com as sacolas, tira uma onda e pergunta: você ganha por comissão, né? Então, olha o tanto de coisa que eu gastei. Então, vocês têm que pensar isso. A moeda de vantagens que você tem que ter na mão é o dinheiro. Você tem que chegar numa loja para comprar um determinado artigo, um celular, um notebook, uma cama, um sofá, qualquer artigo que seja, e conseguir negociar. Eu quero esse sofá. Quanto que ele custa? 2 mil. Eu pago 1.800 à vista. Ah, eu não quero. Tudo bem. Então, se você não quer, eu vou na outra loja, porque o dinheiro é meu e eu gasto como eu quiser. E mudar, sair da situação que muita gente se encontra, de você chegar numa loja e o sofá de 2 ele está sendo vendido por 3, só que você paga 3 porque você não tem o dinheiro à vista. Então você paga 3, ainda paga juro embutido, e se você atrasar o cartão, você ainda vai pagar mais. Então só de saída você está saindo 50% a mais do custo do item. Então faça essa separação, além do que a gente já falou até agora, né, de arrumar as receitas, arrumar as despesas, quitar as dívidas, mas essa separação vai te dar um controle
do que você está gastando, de compras emocionais e esse tipo de situações que acabam fazendo a gente sair do controle financeiro no mês. Tá bom? Vou repetir, não é inscrito no canal, inscreve, marca o sininho. Todo sábado a gente está trazendo vídeos ligados à educação financeira, como esse. E às quartas-feiras eu convido vocês a participar de um momento de reflexão aí. Eu tenho trazido vídeo toda quarta-feira de manhã. Um abração para vocês, pessoal.